E eu queria ministrar hoje Atos 17, que durante essa semana eu fiquei meditando e quando você vai lendo Atos, eu gosto muito de Atos, não sei se você já teve essa experiência de ler a Bíblia corrido. Quando a gente vai lendo a Bíblia corrido, a gente passa lá todo o Antigo Testamento, os profetas, muitas histórias, você chega no Novo Testamento, você fala assim, uou, agora a história é totalmente diferente, e aí você lê os Evangelhos. E os evangelhos são 4, então você lê a mesma história a partir de 4 pontos e 4 ênfases, o que é maravilhoso. Mas eu lembro que desde pequenininho, quando eu estava lendo e aí eu chegava em Atos, era como se fosse assim, uou, agora é outra história. Acabou aquelas 4 que a gente estava repetindo, que é maravilhoso, que é o evangelho que chegou aos nossos corações, mas quando chega em Atos era como se a mensagem fosse para mim dizendo assim, olha, agora a bola está com vocês. E aqui em Atos a gente vai vendo os discípulos que estavam sempre com Jesus, agora eles estão só e estão tendo um encontro com uma verdade que vai sendo revelada passo a passo para eles, e aí a gente encontra esse homem chamado Paulo, que tem um encontro com Jesus, que eu gosto do paralelo de Paulo, que ele precisa ficar cego para enxergar. Quando ele fica cego, então ele consegue enxergar verdadeiramente a verdade. E aí agora ele começa a viajar e uma das promessas que Jesus diz é que a gente tinha que ser testemunha até os confins da terra. E naquele pequeno mundo que eles viviam, os confins da terra era o império, você vai ver Paulo falando isso várias vezes, que ele queria chegar à Espanha, porque depois da Espanha não tem nada. Até 1500 anos depois que eles foram um pouco para além e descobriram a gente. E hoje a gente é o último confins da terra. Mas para eles queriam pregar para tudo aquilo que eles enxergavam. E aí você vai vendo que Paulo faz algumas viagens. E se você ir lendo no 17 ali, ele começa passando em Tessalônica. E aí ele vê que conforme ele vai pregando essa nova mensagem, ele vai causando tumultos e tudo mais. Aí depois ele corre para Bereia. Bereia, a gente ali, a partir do versículo 10, a gente tem aquela passagem muito bonita que os bereanos, eles eram homens e mulheres que eles pensavam o que estava sendo falado. Então eles chegavam na Bíblia. Por isso que a gente, nas escrituras que eles tinham, por isso que a gente fala sobre ser como os bereanos, porque quando a gente pregar aqui, ou qualquer pessoa que falar qualquer mensagem para você, que você possa olhar para as escrituras e ver se aquilo que ela está falando é verdade. Os bereanos, eles eram essas pessoas que faziam isso. Quando Paulo pregou para eles, eles foram para as escrituras e falaram, ei, o que eles estão falando faz sentido. E então muitos ali se converteram. Mas ainda assim, conforme os judeus e que estavam lá nas sinagogas brigavam, Paulo então sai de Bereia e vai para Atenas. E aí essa mensagem que eu queria falar hoje, a partir do versículo 16, Atos 17, versículo 16 em diante. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, aonde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas. Queremos saber o que elas significam. 21. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar.
Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disse alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e disseram: a esse respeito os ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se no meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Amém? Essa passagem é maravilhosa. Eu amo porque Paulo ele vai para Atenas, que era um lugar onde as pessoas, como a Bíblia fala, gostavam de saber as últimas novidades. Era um lugar muito cultural, muito vivo, mas era um lugar extremamente idólatra. Você vê que no início do texto aqui, no 16, ele fica indignado porque existia tantos ídolos. Se você olhar o panteão grego e se você ver essa época, pode passar ali, Paulo, a gente está falando de cerca de 30 mil deuses que estão naquele lugar, que tinham estátua para todos os lados. Existe uma frase desse autor romano Juvenal que ele diz: em Atenas é mais fácil encontrar um deus do que um homem. Porque pensa, a gente está falando de um lugar que você literalmente esbarrava em deuses por ali. Eu tive a oportunidade de ir no Nepal. E o Nepal, eu passei pela Índia, mas a Índia eu fiquei pouco tempo e eu fui para o Nepal. E o Nepal, ele é muito hinduísta. E o hindu, ele também é politeísta. Então, quando a gente chegou no Nepal, os carros, eles estavam com umas oferendas, assim. Eles estavam com uns bereguedetes, assim. Bereguedete é um termo técnico para... científico para um negocinho, assim, entendeu? Não, eles faziam uma oferenda ao Deus das máquinas. Então, para que eles protegessem os seus carros, todos os carros tinham uma oferenda nele. Eles eram amarrados de um jeitinho diferente. E naquela hora eu falei: Deus das máquinas tem que ser recente, né? Ele não pode ser de tanto tempo assim, porque você vê que existe uma necessidade de, para cada revolução que acontecesse, a gente encontre um Deus. Não sei quanto tempo, até vinha o Deus da IA, até vinha o Deus da rede social, o Deus, né, o Deus que está dominando aqui, o Black Mirror, que a gente não larga. Porque existe um anseio no coração das pessoas e eles precisam de uma resposta e eles criam deuses para cada uma delas. Paulo, no meio daquele caos, encontrando aquela situação, ele fica indignado e ele prega no lugar dos judeus, na sinagoga. Mas como era muito comum em Atenas, ele também usava a estratégia de ir nas praças. Nas praças existia essa discussão, até que alguns filósofos e estoicos eles vão conversar com Paulo. Aí ele é chamado para o Areópago. Pode passar ali, Paulo. Qual é a questão? Quando você está lendo esse texto, eu não sei se você tem essa sensação, mas parece que eles são pessoas muito cultas e aí eles querem ter uma discussão bonita e filosófica no Areópago. Então você falou: nossa, eles chamaram para o Areópago para trocar uma ideia e entender mais do Paulo. Só que o problema é que o Areópago não era um clube de debates, era um lugar onde era a Suprema Corte. Paulo estava sendo julgado. Ele foi chamado para o Areópago para saber se ele era uma ameaça à cidade e à cultura ateniense e poderia ser condenado ou não. Ou seja, a gente olha esse texto como se fosse: vamos lá, Paulo, trocar uma ideia. Mas Paulo está diante daqueles homens se defendendo, correndo o risco de ser condenado. Quem foi condenado alguns séculos antes foi um cara chamado Sócrates. Naquele mesmo lugar, ele foi condenado por ser ateu. O ateu do ateniense não é que não acredita em nenhum deus. Sócrates foi condenado por causar má influência aos jovens, o que muitos de nós já teriam sido condenados também, e por trazer deuses diferentes. Então o ateu na ideia ateniense, ele estava trazendo deuses estrangeiros. Sócrates foi condenado à morte naquele lugar. Por isso que os gregos estão perguntando: Paulo,
Que deuses estrangeiros são esses? E por que eles acham que é deuses estrangeiros? Porque ali no versículo 20, você está apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. E peraí, eu acho que não é no 13, é no... Paulo estava pregando as boas novas, no 18, no final do 18, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então por que eles achavam deuses? Porque a palavra ressurreição para eles era um Deus. Então eles acreditavam que Paulo estava pregando sobre um Deus chamado Jesus e sobre outro Deus chamado ressurreição. E aí esses dois deuses, um que eles acreditavam que eram de alguma maneira parceiros, eles estão falando sobre um Deus estrangeiro, o que é isso? E aí agora ele está diante de um tribunal e ele precisa se defender e explicar que história é essa que a gente quer saber, por que você está aí falando de coisas de fora. E aí Paulo diz, não, peraí. Eu estava andando aqui e vi que vocês são muito religiosos e encontrei um altar. Eu encontrei um lugar chamado ao Deus desconhecido. Então, eu não estou falando de um Deus de fora. Eu estou falando do Deus que vocês adoram, mas não conhecem. E qual é a história do Deus desconhecido? Muito tempo antes, cerca de 500 anos antes de Jesus, ou seja, a gente está falando aí de quase 6 séculos antes do fato que está acontecendo com Paulo. Pode passar ali, Paulo. Existe Diógenes, um escritor grego, ele fala na história, conta a história que existiu uma grande praga em Atenas. E essa praga começou a dizimar as pessoas e matar muitas pessoas, e aí era fome e tudo mais. E aí, como a gente está num lugar onde tem muitos deuses, o pessoal começou a sacrificar os deuses e a praga não passava, e eles, o que a gente vai fazer? Então, um homem chamado Epimênides, que era reconhecido como sábio entre os atenienses, foi consultado. Olha, a gente está sacrificando aos deuses e a gente vai para um, vai para outro e a praga não passa. Então a gente precisa entender a vontade dos deuses de como resolver essa situação. Então Epimênides, ele tem uma brilhante ideia, ele fala assim, vamos pegar uns sacrifícios, e ele pega um grupo de ovelhas, e ele leva até o topo, e ele diz assim, a gente vai deixar as ovelhas irem. E no altar que as ovelhas pararem, a gente vai sacrificar a esse Deus. Porque as ovelhas vão ser a resposta de qual Deus precisa ser agradado para que a crise passe. O problema é que as ovelhas foram. E elas não pararam em lugar nenhum. E elas não iam parando em nenhum novo altar, em nenhum altar conhecido. E elas foram, até que uma ovelha sábia achou um belo lugar que não tinha nada e falou, eu vou ficar aqui. E aí elas se amontoaram num pequeno lugarzinho onde não existia nenhum altar. E aí Epimênides falou, então a gente vai fazer nesse lugar um novo altar e vai sacrificar elas aí. E aí eles, a qual Deus? A um Deus que a gente não conhece. E aí é feito um monumento, um altar a um Deus desconhecido. Porque se nenhum dos deuses que a gente está sacrificando resolve o problema, talvez exista um Deus que as ovelhas conhecem, mas a gente não, que a gente vai sacrificar. E as ovelhas deram a vida pelo sacrifício como Deus desconhecido, e a história conta que a crise passou. Logo, a gente tem um Deus que os atenienses não sabem quem é, mas que resolve o problema das crises. E aí, 5 séculos depois, Paulo está andando e vendo um monte de deuses, e aí ele vê aquele altar que não tem nada em cima, dizendo ao Deus desconhecido. E ele, até os atenienses, com os seus 30 mil deuses, encontraram aquele que é real. Só que tem um problema, eles não o conhecem. E agora Paulo faz essa conexão dizendo, eu vou pregar sobre o Deus que vocês já adoraram, mas ainda não conhecem. Essa conexão, pode passar, Paulo. Essa conexão é um ponto na cultura. Ele não está chegando diante dos atenienses e dizendo, olha, tudo isso nada faz sentido, todos vocês estão errados. Não, ele encontra nesse lugar um ponto de conexão. Esse Deus que vocês não conhecem é exatamente esse Deus que eu estou anunciando. Olha que engraçado, vocês já têm até o altar dele. Vocês só precisam ter um encontro verdadeiro com esse Deus. Existe uma coisa que a gente fala... quando a gente vai estudar, seja teologia, seja a própria antropologia, nossa, como cosmovisão cristã, que a gente vai falar sobre uma graça comum.
A graça comum é a compreensão de que Deus está revelado para além do culto, clero, domingo. Deus não é revelado única e exclusivamente nesse lugar. Deus está sendo revelado no mundo todo. Só que essa revelação, ela ainda está incompleta em muitos lugares, ela precisa ser não só aprofundada, mas como escamas caindo dos olhos, que é exatamente o que acontece em Paulo. Pode passar ali. Esse mandato, ele está, não vou ler tudo, mas na nossa compreensão de que eu e você somos imagem e semelhança desse Deus. Eu e você somos encarnação criada e moldada, diferente de todas as outras coisas, para que a gente fosse parecido com esse Deus. E esse Deus, para se revelar de maneira mais profunda a nós, ele se encarnou. Então a gente não está procurando algo para além, algo distante, algo que a revelação funciona em um outro mundo metafísico, mas não, esse Deus, para se revelar a nós, ele se encarna, ele vira homem. E por isso que a revelação mais profunda que a gente tem é de Jesus, um Deus que se fez carne, que habitou em nós. E quando a gente fala assim, eu quero muito ver Deus, eu quero muito ver o Pai, eu quero muito ver essa imagem que a gente não consegue nem desenhar, a gente não consegue nem explicar, Jesus fala para os discípulos e diz, por que vocês estão querendo ver o Pai? A gente está aqui há 3 anos e vocês ainda não entenderam que quem me vê, vê o Pai? Quando a gente vai desenhar Deus, os islâmicos não podem. Se você desenhar o profeta ou o Alá, você... O judeu, ele já não fala o nome, porque o nome é sagrado. Então eles usam diferentes palavras como Senhor e tudo mais, Adonai, para tentar levar esse lugar, porque o nome de Deus é sagrado. Nós, os cristãos, a gente faz qualquer coisa, né? A gente, na festa fantasia, a gente se veste de Deus e, né? Mas a verdade é que se você quisesse enxergar esse Deus, você tem que lembrar que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, se você um dia for desenhar Deus, você tem que desenhar um homem, um carpinteiro do ano 0, que nasceu numa manjedoura. Ele é a imagem, a revelação mais profunda desse Deus invisível. E aí a gente agora, aprendendo esse evangelho e aprofundando nas escrituras, a gente enxerga conexões para além daqui, porque Deus está se revelando a você. Deus se revela a cada um que está aqui de uma maneira que... Eu gosto de falar isso e eu vou fugir um pouquinho rapidinho, um parênteses da linha da mensagem, que é lá em Apocalipse. Existe uma revelação que Deus vai te dar. Existe uma promessa que um dia você vai se encontrar com esse Deus nas nuvens. Você vai reinar nessa terra. Esse reino vai ser estabelecido nesse lugar. Esse reino vai ter um lugar que começa lá numa Nova Jerusalém, num lugar físico, lá onde Deus vai encostar na montanha. E a gente não está falando de algo simbólico, a gente está falando de você pegar um avião e entender onde Jesus vai, e aí a gente vai reinar a partir desse lugar no mundo inteiro, e a glória dele vai encher a terra, e Apocalipse fala que você vai receber uma revelação, uma pedrinha branca. E a gente discute muito sobre a pedrinha branca, mas na cultura judaica essa pedrinha branca ela tem uma identidade, ela tem um nome, uma revelação que vai ser dada a você e mais ninguém. Eu não faço ideia de como isso vai ser, mas a palavra diz que quando Deus se revela a nós, a gente automaticamente recebe uma identidade. Quando Deus se revela como Pai, você é o Filho. Quando Deus se revela como esse Deus que cuida de você, você é cuidado. E em algum momento na história, na eternidade, você vai receber uma revelação que é só sua. Só seu. E imagina que tu vai receber, aí eu fico olhando, não sei como é que vai ser, se a gente vai contar um pro outro, mas eu vou receber a linha minha. E aí eu vou dar um sorriso. E eu vou ter uma revelação da eternidade que só eu tenho. Eu não sei se a gente vai compartilhar para ter uma revelação junta maior, mas por um momento eu vou ficar assim, isso aqui é meu.
E você vai ter outra, que só você tem. Por isso que essa revelação desse Deus não é simplesmente uma religião. É uma eternidade de conhecer e continuar conhecendo. Uma revelação que não se acaba. E aqui Paulo está sendo ousado o suficiente para, meio aos judeus, ele olhar para aqueles homens e dizer: ei, esse Deus aí que vocês fizeram um altar, esse é o Deus que eu quero pregar para vocês. É estratégico. Pode passar, Paulo. Ele separa e ele observa cuidadosamente aquele lugar, ele encontra um ponto de contato que é aquele altar ao Deus desconhecido e ele proclama essa verdade a partir desse lugar. Pode passar de novo, Paulo, para a gente ganhar. Deus, ele ancora isso no nosso coração. Eu e você temos um anseio mais profundo que nada nessa terra pode responder. E a criação, de acordo com Romanos 1 e Salmo 19, ela revela essa glória. A criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos, mas quando você contempla esse lugar maravilhoso, que é esse planeta que você foi inserido, você vê um pulsar que não é daqui. Não sei se você já foi na Cataratas do Iguaçu. Nunca fosse na Cataratas do Iguaçu? Sim, já. Tem gente que já foi em Paris, mas não foi na Cataratas do Iguaçu. Vai na Cataratas. Você pega aqui à direita. Depois, isso, já aproveita e vai para o Paraguai depois. É uma das coisas mais maravilhosas que você pode fazer. Sim. O meu tio é americano, Bob. O Bob veio para o Brasil e ele falou: eu quero ir na Cataratas. O cara atravessou o continente, foi no Google e pesquisou as coisas mais lindas do Brasil. E tem um lugar maravilhoso, que é a quantidade de água, de barulho, de natureza, que você chora e você diz: meu Deus, que coisa é essa? E aquilo ali revela um Criador. É impossível você crer em qualquer coisa, mas estar diante daquilo e achar que é só caos. Aquilo ali é a beleza de Deus sendo revelada em cada detalhe, em cada um pintor que pinta enquanto o mundo pulsa. Nós temos esse anseio, a gente olha para a criação e a gente anseia para entender quem fez tudo isso. E dentro de você existe um clamor. E o que Paulo está fazendo aqui ele está pegando a cultura deles. Epimênides escreveu o que Paulo vai citar. No versículo 28, Paulo diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disse alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Paulo está citando um poeta grego que fez uma canção para um deus pagão, dizendo: ei, o que Epimênides está falando é sobre esse Deus todo-poderoso. Nele nos movemos, nele existimos, nele a gente não é só simplesmente subsiste, mas fora dele não há nada. E nós somos a descendência desse Deus. A Gabi fez uma pós-graduação em aconselhamento familiar e o professor dela era um cara muito legal. Ele falava assim: é como diz aquele grupo de louvor, J Quest. E aí ele falava: o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. E aí ele falava por causa do J Quest. E eu falava: meu Deus, que cara ousado e tudo mais. É exatamente o que Paulo está fazendo. Paulo está pegando a graça comum que Epimênides falou, que ele não tinha a real compreensão de para quem era, de um Deus desconhecido. Ele está falando, é como diz aquele grupo de louvor, U2. Ele diz que eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. O escritor fala que ele foi às montanhas, ele foi aos vales, mas ele ainda não encontrou o que está procurando. A música do U2 diz que ele crê que um reino está vindo e então todas as coisas serão uma só. Eu não sei quem inspirou ele, mas não foi o diabo. Porque o grupo de louvor U2 cantou uma música que é a expressão de um coração humano que está procurando algo que ainda não encontrou. C.S. Lewis vai falar: existe um clamor no meu coração que nada nessa terra consegue saciar. Logo, a única resposta que eu tenho é que eu fui feito para um lugar além daqui. Essa é a graça comum. É eu e você olhar para essas pessoas e dizer: ei,
Essa coisa que você ainda não encontrou, eu encontrei. Essa coisa que você ainda não está enxergando, eu enxerguei. E você vai pegar o Deus desconhecido, que eles ainda estão clamando, e você vai dizer, deixa eu revelar para vocês o mais profundo desse Deus, a imagem dele, a imagem do Deus invisível, Jesus. Tem uma coisa que a gente chama de fator Melquisedeque. Pode passar, Paulo. O fator Melquisedeque, Jesus, ele é, na Bíblia, se você for ler o sacerdócio de Cristo, ele não é sacerdócio levítico. Mesmo Jesus sendo descendência judaica, então ele não é da tribo de Levi, ele tem a descendência de Davi, e aí Paulo vai pregar sobre um sacerdócio desse homem que vem, que não é de acordo com as leis judaicas, mas ele é o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque aparece antes de Abraão. Abraão, antes de ter os filhos, antes de começar toda a história, ele encontra esse sacerdote que não tem destino. A gente não sabe de onde é que ele é, a gente não sabe de onde que vem. Algumas pessoas acham que era Jesus mesmo. Outros dizem, não, era só o sacerdócio que tinha uma revelação de Deus antes de toda a Torá, antes de tudo. E esse Abraão, o pai da fé, ele honra aquele homem com as ofertas, ele honra aquilo como honrasse a Deus. Por que o sacerdócio de Melquisedeque importa? Porque esse sacerdócio é encontrado ao redor do mundo. Vocês lembram do Darcy, quando ele estava falando sobre o missionário aqui, falando sobre... Não sei se ele comentou aqui, eu acredito que ele comentou, eu não confundo se foi no carro, mas ele falou que ele estava falando com aquela tribo, hoje não pode falar, né, porque agora está sendo gravado, aquela tribo que a gente está orando para alcançar e que eles estão traduzindo a Bíblia e tudo mais. E uma vez um homem da tribo falou, olha, existe um nome aí para o Deus que você está me ensinando, que a gente usa. E aí ele falou, ixi, já vai começar a misturar as culturas, misturar as coisas, já vai virar um negócio louco. E aí o índio falou assim, anota aí, não vou lembrar, né? Tubirubirubu. Ele falou, Tubirubirubu, significa aquele que me guia no meio da escuridão. Aí o missionário já tipo assim, caramba, Deus aqui é Tubirubirubu. E um deles teve um encontro. Ele é uma cultura de medo e ele estava envergonhado e ele ia se matar. E aí, quando ele ia se matar, o pessoal falando, não se mata, não se mata. E aí ele não aceitava e aí de noite ele foi se matar. E aí ele falou... Não se matou, na outra manhã ele estava lá de novo, e aí o pessoal foi falar com ele, o que aconteceu, por que você não se matou? Que era uma cultura de muita pressão e era muito comum o suicídio, e aí aquele índio falou, eu tive encontro com Jesus. E aí o missionário tipo assim, não, foi no meio da noite, eu ia me matar, e aí Jesus falou que não era para eu me matar. Jesus falou que estava tudo bem e que eu podia voltar, e eu senti paz, e aí eu não voltei. E aí eu voltei. E aí o missionário... E como é que era Jesus? Ele falou, como assim? Como é que era Jesus? Tu viu Jesus? Ele falou, era como eu. Era como você, é isso. Que nem eu. E o que ele estava vestindo? Ele estava vestindo uma roupa que nem eu. E não sei se quem estava aqui lembra da roupa, né? É um cordãozinho amarrando o bingolim. Jesus estava com... E aí, ele era que nem nós, uai. Eu não sei qual é a teologia que você vai ter, mas não foi o capeta que disse para ele não se matar. Sim. Deus, né, na pessoa de Jesus, teve um encontro no meio da noite com aquele homem, usando a roupa daquele homem, do jeito daquele homem, e disse, ei, tá tudo bem. Essa culpa que você está sentindo não tem mais problema. Quando você olha, aqui tem dois exemplos, mas se você passear pela história, você vai encontrar um monte. Tem um livro chamado Fator Melquisedeque que você pode ler. Na China, você tem ideogramas que falam sobre justiça. E o ideograma da justiça é o formato de um símbolo de cordeiro sobre mim. A compreensão de um chinês sobre o que é a justiça é o cordeiro sobre mim.
E a revelação mais profunda da justiça que nos foi dada é o Cordeiro que morreu no nosso lugar. Se você ir na tribo isolada da Angola, eles possuem uma história exata de que muito tempo atrás se falavam uma só língua. Então a humanidade se corrompeu e uma divindade superior confundiu todos os idiomas, então eles migraram para aquele lugar. Aí o missionário chegou e falou assim, então essa história eu conheço. A cultura que nos foi dada no Brasil, ela não pode ser amaldiçoada por uma religião. Nós temos que, com sabedoria, como Paulo teve, estar nesse lugar em que nos foi dado. Você nasceu brasileiro, sabe por quê? Porque Deus quis. Talvez, como eu, em algum momento você pensou em morar na Austrália, que o mundo lá é muito mais legal. Mas Deus não quis. Deus quis que você fosse brasileiro, que você sofresse com hexa, que você gostasse de futebol, que você sofresse com a péssima infraestrutura, com qualquer coisa. Mas Ele quis que você fosse brasileiro e te colocou nesse lugar. Que essa cultura que Deus nos deu não seja amaldiçoada, mas que nós possamos olhar com um ponto de cultura. Infelizmente, muitas vezes a gente transformou o samba em algo pecaminoso. Nunca gostei de samba. Talvez também porque nunca tentei gostar de samba, mas não é triste que a música que pulsa no Brasil a gente transforma em algo que é pecado? Que a gente possa olhar e dizer, ei, dá para adorar a Deus até com samba, até com um pagode. Eu lembro de um grupo que era Pragode. Bom, né? Eles não eram muito bons, mas a ideia do nome era fantástica. Mas que a gente possa olhar para o mundo e dizer, ei, existe um ponto de contato aqui. E um ponto de contato nesse lugar que a gente está colocado, um ponto de contato nessa cidade, e que nós possamos com ousadia pregar o Evangelho para além do clero, para além do culto, para além da religião, e dizer, Deus tem uma revelação mais profunda. Para finalizar, eu queria ler com você em 1 Coríntios 9. Pode passar ali, Paulo. Paulo, ele escreve a Coríntios, e eu acho maravilhoso porque ele fala algo que a gente não vai entrar em todas as camadas, mas ele está dizendo para nós o quanto que ele se importa com os gentios. E quando a gente fala disso, o gentio é eu e você. Eu quero ler do 19 ao 27, que Paulo está dizendo: porque embora seja livre de todos, ele falando dele mesmo, embora eu seja livre de todos, eu fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem o que de todos os que correm no estágio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós sabemos que para ganhar uma coroa que dura para... Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? A mensagem de Paulo aqui eu acho constrangedora, mas esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esse evangelho me leva a viver como quem corre por um prêmio. Esse prêmio é eterno. Esse prêmio transforma todas as coisas. Eu vi um TikTok, moderno, né? Eu vi um TikTok que é What's Your Takes? Ele é em inglês, de um cara que está no metrô de Nova York. E aí as pessoas chegam para ele e falam assim, qual é a sua ideia? E aí uma moça pegou o microfone e falou assim, eu acho que esses religiosos são tudo ateu.
Daí o cara, como assim? Se tu realmente acreditasse que Deus tá lá, poderoso, e tu vai pro céu, e o teu amigo vai pro inferno, tu ia encher o saco dele todo dia. A maioria dos religiosos que eu conheço não faz nada. Tá deixando, eles acreditam que alguém vai pro inferno e tá... E na hora que ela fala isso, eu fico assim... Existe uma parte da mensagem que, óbvio, a gente não... Nosso evangelho não é por força, a gente não quer tentar convencer ninguém no sentido que quem convence é o Espírito Santo. Mas aí ela disse, quem acredita em Deus mesmo é minha tia. Ela manda mensagem para mim todo dia. Falando de Jesus e tal. Ela acredita. Mas os outros lá que não falam... Num metrô de Nova York. Meio ridículo. Mas tantas camadas de verdade. O quanto que nós cremos ao ponto de fazer de tudo para com todos. Ao ponto de a gente correr como quem se esforça. Eu não sei se você já correu. Eu tentei correr aqui à beira-rio. Eu falei, amor, estamos correndo. Aí eu dei caminhada. Eu falei assim, não, a gente está muito lento. Eu vou ir rápido e te encontro lá no final. Aí eu dei uma acelerada. Beira-rio deve ter 1 quilômetro. Eu cheguei lá no final, na marejada. Sentei para esperar a Gabi. A vista deu uma escurecida. Quase vomitei. E aí eu falei, eita. Jesus estava lembrando assim o quanto que ele pode tirar a minha vida rapidinho. Mas porque se exercitar custa. É difícil. Você precisa se esforçar. E Paulo está falando, eles se esforçam para correr na Olimpíadas, para ganhar um prêmiozinho, que na época era um louro lá, uma coroa que desaparece. E você não se esforça por algo que é eterno. Existe uma mensagem muito constrangedora naquela moça do metrô e em Paulo dizendo o que ele está falando. Sabe? Que a gente possa olhar para esse evangelho, olhar com os olhos que Paulo teve de ousadia no meio do Areópago e dizer, olha, Deus não habita nesses santuários feitos por mãos humanas. E eu imagino ele falando, se você olhar lá na Grécia tem o Areópago e no topo da montanha tem o templo da deusa Atenas, que é, se tu procurar na internet, aquele famosão cheio de coluna. E eu imagino Paulo falando, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E os gregos ele habita em nós, ele habita em algo muito mais profundo. Ele é um Deus que vocês já uma vez encontraram, mas não conheceram. E eu estou aqui para dizer isso. Ele fala da ressurreição, e por isso que os gregos não gostam, porque por causa deles são estoicos, eles creem nesse dualismo e que a matéria é má, então eles não creem em nada de ressurreição. E Paulo está falando, não, Deus vai restaurar todas as coisas e vai ressuscitar não só a mim, mas todo aquele que nele crê. E eu fico imaginando diante da Suprema Corte a ousadia que Paulo tem. Porque ele se esforça como, dizendo a Coríntios, como quem luta por um prêmio que é eterno. Ele se faz de tudo para com todos. Que a mensagem de hoje seja para não só constranger, mas para nos lembrar disso. Para que aquela moça que fale no metrô não tenha razão sobre a nossa vida. Que a gente olhe para as pessoas que Deus tem lembrado no nosso coração e dizer, eu não vou não fazer nada. Eu não vou achar que a sorte da mensagem vai encontrar ela. Mas que eu seja como Paulo, que eu faça de tudo para com todos. Para que de alguma maneira alguns possam ouvir essa mensagem. Nosso trabalho não é convencer ninguém, mas é tirar as coisas que atrapalham. É deixar de ser hipócrita. É que o mundo possa olhar para nós e encontrar pontos de conexão. Que antes de a gente dizer que os evangélicos odeiam eles, a gente possa lembrar que Deus ama, que existem filhos perdidos, que Deus está clamando e que eu e você possamos de alguma maneira ser aqueles servos da parábola. A gente lê a parábola do filho pródigo e aí tem o filho pródigo, tem o filho mais velho e tem o pai. O pai é Deus. Aí a gente fica, será que eu sou o filho pródigo? Será que eu sou o filho mais velho? Eu sou religioso, eu sou o filho mais velho? A gente fala dos filhos. Mas existe um personagem naquela parábola, que são os servos. Quando o filho pródigo volta, o pai abraça, bota um anel no dedo. E aí vem um monte de servo. E os servos fazem aquele filho pecador lembrar que o pai ainda o ama. A minha oração é que eu seja aquele servo. Que eu possa fazer os filhos pródigos lembrarem que o Pai ainda os ama. Como Paulo diz, de tudo para com todos, para pregar o Evangelho, para que alguns possam ser salvos. Amém? Se coloque de pé, vamos orar.
Senhor Jesus, obrigado por esse dia lindo, Deus. Obrigado por essa semana de sol. Obrigado, Deus, porque Tu nos sustenta, Tu nos alcança. Obrigado, Deus, porque Tu nos colocou nesse lugar, Deus, porque Tu nos fez brasileiros, porque Tu nos fez pessoas que por alguma razão estão aqui hoje e moram por aqui. Deus, que nós possamos ter discernimento, Senhor, do lugar que Tu nos colocou. Que Tu possa ministrar o nosso coração, Senhor. Que a gente possa criar a ousadia de Paulo, de mesmo em meio a um juízo, possamos pregar o Evangelho, enxergando os pontos de contato. Deus, que as pessoas que estão à nossa volta, que Tu faça os nossos olhos se abrirem para elas, Deus. Que a gente possa ministrar esse Evangelho como Paulo, Deus, lembrando do Deus desconhecido, desse clamor que elas têm, que elas estão procurando, que elas estão perdidas, tentando suprir em conquistas, em relacionamentos, em qualquer coisa, mas que nós possamos lembrar elas que só Deus pode suprir este vazio que é eterno, porque Deus é o único que é eterno. Um vazio que é infinito só pode ser preenchido por algo que é infinito. Ah, Deus, que nós possamos fazer olhos se abrirem, Deus. Que a gente possa ministrar esse Evangelho de forma sábia, levando o amor primeiro, Deus. Que a gente possa ser reconhecido por esse amor, que a gente anuncie essa esperança, que a gente possa, Deus, não viver num mundo só para nós, viver um Evangelho egoísta, como um clube, porque a igreja é a única instituição que foi feita para aqueles que não participam dela. Ah, Deus, que a gente possa, Senhor, olhar para os não amados, que a gente possa, Deus, como aqueles que estavam no caminho, olhar para o que está caído, Senhor. Deus, um bom samaritano, Senhor, que a gente seja o próximo, Senhor. Que a gente não fique simplesmente perguntando quem é um próximo, mas que a gente seja o próximo daqueles que estão necessitados. Ah, Jesus, que a gente saia do trilho para que a gente possa estar atento àqueles que Tu queres alcançar. Que a gente possa ser as Suas mãos aqui, os Seus pés aqui. É o que nós clamamos, Deus. Nos deixa viver esse Evangelho completo. Em nome de Jesus. Amém. Soften up the mess, drop it in the water, let the daughter find her image with the rest. She'll be learning how to breathe, spinning through identity, reveal another pretty little scheme. Save her mind, hold her hand, and don't believe a lie.